Fala, rapaziada. Estão me ouvindo? Oi, prof, tô aqui. Então, é o Motoplay aí, coloca para mim o nome. Não sei se é o André. Onde que põe? É o André, né? Aham. Dá para renomear aqui, ó. No maisinho ali, você renomeia. Ah, beleza, deixa eu ver. Só tá faltando a Carol, né? Verdade. É a única que tá faltando. Não tô conseguindo, professora. Deixa eu renomear você aqui. Uhum, por favor. Oi, prof. Oi, tudo bem? Tudo? E você? Tudo jóia. Quase que mudei o teu nome ali. Deixa eu ver aqui. Fernando, tá me ouvindo? O Fernando tá sem som e sem câmera. Pode falar ali no... Deixa eu falar com o Fernando. Com o Fernando. Se ele tá me ouvindo. E daí eu já começo a passar as correções do material que vocês me mandaram. Boa. Deixa eu mandar um WhatsApp aqui pra ele, professora. É, tá estranho dele. E aí, prof, sobrevivendo? Ai, que saco! Guria do céu, não aguento mais. Nossa, não aguento mais ficar em casa também. Também não Meu aguento Deus. mais. Vou comprar uma bicicleta, eu acho. Sei. Nossa, que Muito vontade. estressante. Porque, querendo ou não, a gente é acostumado, né? Tipo, acordar cedinho e parar só de noite. Cara, eu não sei mais o que fazer. Juro pra você. Tomara que melhore logo. Nossa, tomara que melhore logo. Não dá pra... Meu senhor. Essas aulas, por incrível que pareça, ela cansa mais do que presencial, sabia? Essas aulas online. Cansa, né? Mesmo sendo menos tempo, nossa, é muito estranho. Falou com a Carol, André? Ela não respondeu. Não respondeu Não? ainda? Pera aí. Vamos ver se ela responde. Ela recebeu aqui, mas não... Nada ainda. Nada ainda? Não. E o Fernando tá ouvindo? É, o Fernando não respondeu também. Ele tá aí, ó. Ele Tá tá ouvindo, online, deu mas risada, tá ouvindo. não respondeu. Tá ouvindo, Fer? A Carol falou que ela não... Você tem que ligar teu áudio. É, se ele Tá não pra quiser escutar? ligar, tudo bem. Boa Acho que ele ligou tarde, agora. Agora ele ligou. Pera aí, deixa eu ver o que aconteceu com a Carol. É porque a Carol tem bastante coisa para falar dela. Dos trabalhos dela.
Que estranho. Senão eu começo Quase falando. lá, segunda. Vou começar falando do André, daí depois eu falo da Milena. E o Fernando, a princípio, me parece que liberou ali. O ideal, quando der algum problema, você permitiu e mesmo assim não abrir, o ideal é entrar e sair. Sair e entrar da sala, Você né? entra. Tá. Então, assim, eu vi lá, deixa eu pegar aqui na tela, vou até mostrar aqui. Tá? Eu vou começar pelo André. Depois eu mando uma foto do... Eu fiz aqui no braço, tá? A avaliação das documentações de vocês. Eu posso enviar foto depois, mas é que é minha letra, né? Eu que entendo as perguntas que eu tô para fazer ali. Então, deixa eu pegar do André aqui. André, quando que foi feita a tua anamnese? Você tem a data? Porque no caderno não tem. Nossa, eu não coloquei, verdade, não coloquei a data. Então tá, coloca a data lá para mim, Eu tá? coloquei. Então, eu Beleza. vou estar escrevendo. Vou colocar a única coisa, datas. Ah, beleza. A ficha começou quando? Essa ficha aqui. Porque Essa também não tem do data. treino? Também não tem data. A do treino, deixa eu ver se eu tenho ela aqui. Pera aí. Mas se eu não me engano foi fez no dia da avaliação, a primeira avaliação. A data da avaliação eu acho que é um pouco mais fácil a gente descobrir. No treino só. Eu tô um pouco mais. Não tem? Não localizei, eu não coloquei aqui. Porque a ficha que eu mandei pra ele tá com ele, né? Tá com ele. Como é que ele Só que eu não... tá internado? Né? Ah, ele tá bem. Não, ele tá bem. O que aconteceu? Foi assim, eu acho que eu coloquei errado lá no AVA. Tá, O menino do meu trabalho deu positivo, o que eu trabalho com ele, né? tá. Aí, por isso que ele ficou internado e tal, não tive mais notícia, não sei se ele tá bem ou não. Aí, Entendi. no caso dele, o médico que ele trabalha também pegou, só que o médico tá internado. Aí ele entrou em quarentena também. Tá Aí, todo mundo, né? Tá todo mundo tá na em mesma. casa, pulando pelas paredes, porque não tem o que fazer. Nossa, tá todo mundo, cara. Não sei o que eu faço também. O dia que eu fui roubar alguns pesos lá na Uniandrade foi o dia que eles fecharam, eu não consegui roubar os pesos deles lá. Não, verdade. Verdade, pior que eu ia roubar Que os pesos, mas foda. vou trazer para casa, porque comprar não vale a pena, né? Eu não Então, tenho professora, espaço para fechar. sobre o caso dele, Tá, porque assim, faltou um questionário que tenho que aplicar com ele ainda, tá, que é o do PAC lá de estresse, né? Que ficou de eu tá, passar para ele, só que deu toda essa confusão, acabei não passando. tá. E em questão do treino dele, assim, vou ter que adaptar de volta, né? Não sei se seria mais viável montar uma ficha nova Ah, e colocar lá o treino adaptativo que está sendo feito, que ele faz em casa, tá. nesse período. Uhum. Eu acho que os dois. Eu acho Daí não sei. que fazer alguma coisa para ele Os gastar essa dois? energia, essa ansiedade que todo mundo tem, tá em casa sem se expor, né? Uhum. Então o pessoal tem usado muito o vídeo, onde você explica todos os exercícios, já que ele já é um praticante, né? Ele já tem uma consciência corporal. E você dá uma sequência de exercício e demonstra para ele, ou faz junto com ele online. Diversos amigos estão fazendo personal online, tá? É uma opção também, você fazer personal online com ele para estimular, ou você demonstra os exercícios, passa a série para ele e ele faz. Só a questão de daí como que a gente vai saber a percepção subjetiva de esforço. Ou ele dá um feedback para você Então, depois, se for online, você consegue já o feedback na hora, veja o que é melhor para vocês. O que você acha? não. Ficou a ligação. Outra coisa, eu tinha combinado bem no dia que deu ruim, no dia que fazer uma ação dele, a variabilidade da frequência cardíaca dele, né?
Tá. Aí, bem no dia, eu fiquei aguardando o resultado lá da empresa deu positivo, daí eu já não podia sair. E daí surgiu dele também, daí Em não quarentena. deu pra gente fazer. Mas estava tudo certinho pra gente fazer chocolate com Léo, tudo. Daí, Nada, cagou. variabilidade, né? Seria bem interessante, a gente fez esses dias lá, eu não sabia fazer, não sabia ler, mas é bem interessante a gente aprender lá com o Léo a fazer. Uhum. A única coisa assim, ó, vale para todo mundo, para os três isso que estão aqui agora, tá? O que eu sugiro nessa época de quarentena é que vocês façam tipo uma consulta online, se for separados, né? Ou se for em casa, vocês anotem, façam um diário. Vamos usar dados qualitativos agora, porque como a gente vai ter uma avaliação inicial e uma avaliação física final, a gente tem que trazer para o artigo dados qualitativos. Então, o que são dados qualitativos? Algum instrumento de percepção de esforço, escala de Borg, se for necessário, que mais? Sono, alimentação, autoimagem, tudo que vier de informação para vocês durante o dia, vocês vão montar o que a gente chama de prontuário. Vocês vão falar lá, no dia tal, ele dormiu pouco, relatou não sei o quê. Então, vocês vão descrever tudo que foi conversado no dia. Então, o nosso artigo, o nosso estágio, para a gente não cancelá-lo, a gente vai fazer mais ou menos na fase mais qualitativa, tá? O que isso vem a trazer de benefícios para o indivíduo, mas de maneira de sono, percepção de ânimo, alguma coisa nesse sentido, tá? Não no sentido de... A ideia do teu era hipertrofia, né? Até se... Não sei como é que vai ser, se a gente voltar, eu ia até pedir para você, ó, faltou a questão da data, né, da avaliação, a data da ficha também, né, quando começou. Uhum. As únicas coisas que eu fiquei, que eu vou, todos eu vou questionar, todos vocês, eu fiquei nessa dúvida. Grupo muscular e repetições. O teu é hipertrofia, 3 de 15 não é muito para hipertrofia, né? E também como que você define uma carga, porque daí tem que definir a carga. Se ele tem uma boa percepção corporal, uma boa imagem e noção corporal dele, você coloca um peso, André, nisso quando se você estivesse junto, tá? Tô dando Uhum. uma conotação dentro da ficha se fosse para acontecer. Você coloca um peso e pergunta para ele quantas repetições ele conseguiria fazer no máximo com esgotamento. Porque se ele não tiver uma noção corporal, ele não sabe o que é queimar músculo e o que é falhar músculo. O que é falhar músculo? Uhum. Então, mas como ele já é praticante, já tem noção corporal do que é isso, falhar e queimar, né, até esgotar, quando você coloca uma carga lá, ele fala, não, vou fazer 12 tranquilo. Tá? Então, para hipertrofia, você tem que falar com os professores, né? Então, eu acho que 15 é muito. E também tem que ter um intervalo, não só você quanto o Fernando, Carol e a Mi. A Mi não, porque ela não está fazendo tanto parte de resistido. Mas tem que ter, assim, de 8 a 10, 10 a 12, nunca número fechado. Principalmente o Fábio enche o saco em relação a isso. E ele está certo. Uhum. Porque nunca você vai com uma carga máxima aqui, o próximo, você vai conseguir fazer 15 exatamente. Então, hoje a gente trabalha com intervalos, tá? Então, assim, se ele fizer 8 morrendo, ok, a carga, na minha percepção, sem fazer teste de um RM, na minha percepção, ele fez 8 morrendo, a carga está excelente. Se ele fez 12 para hipertrofia e 12 sem careta, eu acho que dá para pôr mais carga. Entende? Tá média, uhum. Para hipertrofia, tá? Então, assim, a única questão, assim, e a outra questão é assim, por que escolher tais grupos musculares? Hoje você vê lá, vou treinar peito e costas, peito não sei o quê. Eu preciso que vocês tenham na ponta da língua o porquê embasamento, treinar né? esse grupo muscular tal dia, por que treinar o outro grupo muscular outro dia.
porque isso é um questionamento que não dá para... É o básico da musculação. Quais grupos musculares vocês trabalham? O Fernando também, eu fiquei um pouquinho... O Fernando ali fez um samba do crioulo doido, assim, né? Na prescrição dele ali. Ele colocou muita coisa de grupos musculares únicos. Por exemplo, você falou 20 minutos lá, depois eu abro do Fernando ali, mas de quadríceps ou de agachamento, 20 minutos de agachamento. Você vai trabalhar só o grupo muscular, posterior, quadríceps, posterior, glúteo, o que você vai fazer? Quadríceps, o que é esse agachamento? Porque 20 minutos de agachamento é inviável, né? Então, eu quero que fique mais claro, aqui na própria ficha ela já tem essa tendência, né? E de triângulo também. Você pode usar o ponto zero, que o pessoal faz para hipertrofia também. Mas a minha percepção, sugestão, mas isso não é minha área e não é minha disciplina, mas a única coisa que eu vou falar assim, mude, senão você vai levar pau, é intervalo, tá? Você pode até defender 15 repetições ali, 3 de 15, tá? Mas esteja muito certo e muito respaldado porque que você fez 3 de 12 a 15, entendeu? Eu prefiro, dependendo de alguns exercícios, 4 de 8 a 10 ou 3 de 8 a 10, enfim. Mas para hipertrofia e esgotar mesmo, tá? Então, é isso. Só o intervalo que eu acho que é um pouco que tem que botar aqui, porque eu sei que os professores vão te encher o saco e eles estão certo. E vão te perguntar a questão da carga, como que você definiu a carga, tá? Aí você vai usar esse discurso que eu te falei. Ele já é um praticante, ele tem uma noção. Eu botava uma carga e via, né? Ele me falava quantas repetições mais ou menos ele conseguia. E ao longo dos treinos você foi conseguindo definir a carga. Porque não vai fazer um teste de um RM. O ideal seria fazer, tá? Para você poder, mas tem que argumentar como que você definiu a carga, né? Não só pelo chute, tá? Para você é muito claro como que treina peitoral, depois costas, depois tríceps, 3 vezes na semana, é isso? Mais ou menos. Então tá. Então dá uma perguntada com quem que vocês estão tendo a parte de... Que disciplina que vocês estão tendo? Treinamento desportivo? Com o Fábio. Com o Fábio, aham. Tá? Então fala com o Fábio lá e o Fábio, ele vai falar, depende a fase básica do Fábio, né? A frase básica. Depende e tal, mas fala assim, veja lá assim, faça perguntas. O Fábio, eu conheço, ele é um pouquinho dislexo quando você não é muito direcionado, porque ele fica no depende, realmente depende. Mas tem que ser uma pergunta mais direta para o Fábio. Fala assim, Fábio, por que a galera treina peito na segunda, que é uma desgraça? Que todas as academias, eu estava conversando com um aluno meu que é dono de academia, ele sobrecarrega todos os aparelhos dele na segunda-feira do peito. Todos os aparelhos ficam sem usar. Ele falou assim, cara, então bota os velhos para fazer os outros aparelhos, para de vocês ficarem prescrevendo peito toda segunda-feira. Então você não vai ter espaço nem aparelho que suporte, né, com a quantidade de alunos. Então os maromba deixa peitoral, os senhorzinhos, senhorinhas, mude, coloque outro grupo para poder treinar, tá? Então assim, dá uma conversada com o Fábio. O Fábio tem um jeito de treinar que ele não trabalha com repetições nessa fase aqui, tá? Ele trabalha de um jeito que também é possível. Tá? Ele pode te falar também lá, que ele coloca uma carga e vai reduzindo a carga e vai repetindo até o músculo falhar. Tá? É um outro método que o Fábio vai provavelmente te falar. Tá? Então, basicamente, do teu treino, aqui, se for para acontecer, assim, vamos na via de todo mundo que está aí, que ninguém está conseguindo aplicar, só acho que a Milena deve estar conseguindo aplicar, talvez a Carol. Não, acho que a Carol também não deve estar conseguindo. E o Fernando provavelmente também. Mas
vamos no sentido de vocês aprenderem as possibilidades de treinamento. Então, pergunta para o Fábio mesmo que você venha fazer essa ficha para ele quando acabar o estágio, né? Sei lá. Então, vamos com foco nisso. A única coisa, faça o prontuário desse período que vocês ficaram, que vocês conversaram, se ele fez exercício ou não, escreve lá, né? Isso. E prescreve para ele do jeito que você achar melhor e depois faz um diário descrevendo tudo que aconteceu no dia ali, de relato, porque eles falam muitas coisas e a gente esquece de botar isso no trabalho. Então, quando a gente faz prontuário, principalmente na área da saúde, tudo o paciente relatou, eu escrevo. Paciente queixa-se de enxaqueca na data de hoje, nananã, diz que não dormiu bem, brigou com a filha, sei lá. A gente escreve, porque daí justifica algumas coisas naquele dia, tá? E vai ser o que a gente vai ter de dados para poder fazer o artigo e fechar o estágio, tá? Eu fico super feliz, falei com a Amanda e Felipe também, a gente fica super feliz porque vocês vão por uma via mais do aluno para vocês, não de vocês para o aluno. Então, vocês vão ter que se adaptar a eles. Então, é bem legal isso, né? Não eles terem que se adaptar à inscrição que vocês fizeram. Então, vai ser legal porque vocês vão ter que arranjar jeitos, assim como eu também, eu vou dar aula de vôlei por IAD. Tentando achar um jeito de dar risada. A professora Juliane está dando natação, né? Então, assim, a gente arranja o melhor jeito de se virar, né? E quem trabalha nessa área está arranjando. Assim, tá dando jeito, porque senão não pode sair de casa, não tem academia, não tem nada, tem que fazer exercício em casa com o que é possível. E eu tô vendo um monte de aluno fazendo coisas bem bacanas, assim, usando materiais. Eu tô vendo uma aluna que trabalha pilates, está conseguindo trabalhar pilates em máquina, com alguns movimentos, com a aluna dela em casa. Fazendo alguns movimentos no sofá. Cara, fantástico. Tá? Isso ela acompanhando de forma online e tal. Então, possibilidades tem. Professora. Né? Fala, André. Professora, uma questão. Que assim, com o meu aluno, a gente fez aquele acordo lá que tu tinha falado, né? Eu ia passar o treino que ele queria, no caso, né? Que ele queria fazer o treino em academia, beleza, ok. Mas em contrapartida ele ia ter que tirar um dia na semana, para um dia ou pelo menos 2, para a gente fazer o treino em parque ou um treino em praça, um treino bem relaxante mesmo, né? Tá. Se possível, eu queria fazer um dia uma aula de yoga com ele que eu ia marcar. Infelizmente fechou tudo, não teve como a gente marcar, mas tem um local aqui perto de casa que tem yoga. Achei bem interessante por causa dele pra gente fazer. Só que ele não deu certo. Aí eu tô tentando buscar outras formas, tipo, eu tô pesquisando, né, formas de você poder passar exercícios que acalmem, seja exercícios de pilates, por exemplo, né, que tem exercícios de pilates que trabalham bastante a respiração, né, e eles acabam relaxando bastante. Então, eu tô pensando em colocar algumas coisinhas assim. Não sei se seria interessante, eu queria a tua opinião para saber se de repente seria legal. Acho que vale a pena, não é válido? É que é uma área que, sim, se não for yoga, não for uma área que você domine, a gente fica um pouquinho com receio de passar a atividade. Assim, o que eu sugiro para você? O Léo está sendo cobaia de uma aluna da manhã. E o Léo falou para a menina, o Léo não é fácil, né? Óbvio. Falou para ela assim, olha, eu gosto de meditação. A menina não entende porcaria nenhuma de meditação. Então, assim, e daí ela buscou a conhecer e aprender. Por isso que eu falo, é do paciente para a gente, é um outro caminho. Para a gente. Então, daí ela começou a saber sobre meditação. O Léo ensinou, obviamente, porque ele conhece alguns métodos e tal, porque é uma coisa que ele gosta, que ele pediu para ela, porque o nível de estresse do Léo tá altíssimo. E, lógico, o Léo tem os materiais, ele tem feito meditação e ela tá fazendo tanto efeito positivo dentro da prescrição que ela aumentou o tempo de meditação dele na prescrição essa semana. Então, assim, e ela tá aprendendo com ele. Então, eu sugiro, assim, que tem vários programas, André, de meditação, tem programas de... Só que tem que pegar alguém conhecido. Eu sugiro que seja o Léo,
O Felipe, eu não sei se ele conhece isso, mas tem programas. Não, eu já troquei ideia com o Felipe já sobre. Não... O Léo é melhor. O Léo é melhor porque hoje tem muita coisa bacana de meditação. E meditação não é aquela coisa, né? Às vezes é uma coisa muito simples, é uma respiração. Uhum. É a minha sugestão. Yoga é legal, só que eu não sei se a gente puder dar uma olhada nos vídeos, você me enviar para eu ter uma noção se a gente não está derrapando numa área que a gente não conhece muito, né? Assim como meditação, depende da meditação também não pode ser uma coisa muito pesada, tem que ser uma coisa, então tem que ser alguém que conhece, né? Porque Fechou. eu acho que a Ju também conhece, viu? Tem contato com a Ju? Não, não tenho contato com ela faz um bom Ah, tempo. mas a Ju também, mas se você não, com o Léo você consegue. O Léo te responde, né, de vez em quando. A minha sugestão é você ir por essas vias mais de respiração, de baixar a ansiedade. Converse com o Léo. O Léo, certeza absoluta que tem, tá? Beleza. Vou colocar aqui. Show, professora. Obrigado. Vamos deixar um pouquinho de lado a questão no caso do teu aluno, de hipertrofia, essas coisas, a gente tem que baixar a ansiedade dele. Pode até fazer alguns exercícios de isometria, alguma coisa que faça ele não necessitar de material dentro de casa, né? Ou pouco material. Mas é esse combinado, manter o combinado, só que ao invés de vocês irem para parque, nesse momento que a gente está em quarentena, você sugerir umas 2 opções para ele escolher. Não sei se é o caso dele poder escolher também. Se é você que é o personal dele. Você fala assim, não, ele não tem direito de escolha, eu tenho que impor. Você impõe. É que tem gente que trabalha com 2 escolhas, só que tem gente que não tem que impor. Talvez no caso dele você tem que impor. Não sei, mas você impor alguma coisa. Beleza, professora. Certo, Andrezinho? Então, só preciso que você faça o que é para semana que vem. Eu vou manter a ficha aqui, as perguntas que eu fiz, tá? Eu vou botar lá no feedback teu, lá do AVA, né? Vou colocar e daí você descobre isso e semana que vem você me traz o que você alterou, o que você fez. Tá? Pode ser, não precisa Show. mandar nada, só a gente conversa aqui e troca experiências aqui do que foi prescrito. Maravilha, professora. Beleza, Andrezinho? Pode deixar. Você Obrigado, hein? tá liberado, vamos por ordem aqui. Tá bom? Beleza, obrigado. Tchau, Coloca o tchau. link. Eu tento mandar um pouco antes o link, tá? Eu mandei hoje de manhã, né? Tá bom. Eu tento mandar um dia antes. Mandou. Beleza. Tento mandar um dia antes. Tchau. Tá bom? Tchau, André. Obrigado. Falou, André. Fernandinho. Falou. Vamos lá, Fernando. Dê uma olhada nos materiais que você me mandou. Deixa eu fechar aqui do André. Eu vi a anamnese que você fez, né? Então, fica assim para mim, tá? Então, eu tenho materiais de vocês, ó. Trabalho, primeira semana, 8º período noturno. Fernando, o que me surgiu aqui de algumas dúvidas? Eu tenho 10 minutos, daí daqui a pouco a gente entra na outra reunião, tá? Uhum. Aí a gente entra no outro link lá que eu mandei. Quanto tempo faz que ela fazia o fit dance? Ela falou que, ó, passado da atividade física, 2 vezes por semana, mas faz quanto tempo que ela parou? Ela começou no começo do ano. E daí parou, não ficou muito tempo? Não, tá fazendo. Porque você colocou passado de atividade física, 2 vezes por semana, fit dance, como se ela tivesse já feito uma Parada. vez. Então só arruma isso daqui, porque daí criou essa dúvida, tá? Tá. Ela faz ainda desde o início do ano, né? Faz. Tá, deixa eu anotar aqui. Então, beleza. A outra dúvida é você pegou a questão das refeições dela, ela faz 3 refeições por dia. Aqui Isso. você fez um levantamento, né, das refeições, é isso ou foi uma sugestão? Não, isso aqui é o que ela falou que a gente come. Ela come por dia, assim, normal. Tá. Se você puder sugerir, que a gente não pode prescrever, aumentar alguma coisa entre o café e o almoço,
E, pô, na janta ela come bem, hein? Come. Na verdade, quem é a minha mãe, né? No caso, a gente come o É. que sobra Não, de come almoço. coisas leves, saudáveis, nada muito, né? Mas Sim. tem que dar uma ajeitada nisso daí de alguma forma e horário também, porque aqui parece que ela come janta e depois ela toma uma ceia. Foi isso que eu entendi. Ou é, Não, não, é só janta. Ceia não existe. tá, ou uma fatia, tá, ou ela come comida, como a gente diz, ou ela come uma fatia de Uhum. pão. Tá, beleza. Entendi. Então assim, aqui ela tá fazendo 4 refeições, não é nada ruim. Ela faz uma refeição boa, ela come bem de manhã, uma com alimentação saudável. Entre a manhã, eu não sei o horário que ela toma o café e o almoço, eu não sei quanto tempo ela fica de jejum, Uhum. né? E ela faz esse uso desse lanche aqui entre as grandes refeições, né? Isso é bem legal. Então, tipo, umas 4 horas. Então, assim, só uma sugestão de talvez colocar a fruta, castanha também aqui antes do almoço, que eu não sei aonde que ela exagera. Aonde Ah, que é o entendi. exagero aí dela? Porque ela tá com. Eu vi a avaliação física dela. Cadê? Uhum. Avaliação. Opa. Vamos descobrir quais são os pecados capitais. Não está aqui a avaliação, eu acho que eu vi que era 80 quilos e 1,57 m. Isso, É isso? isso. Nossa, eu tô com a Eu memória. só não passei pra cá ainda. A gente falou que tem que usar o aplicativo lá do. Me manda print daí depois, por favor. Ah, eu Aplicativo. anotei as medidas dela. Manda print daí. Eu só não cheguei a medir Porque com o alguma coisa adipômetro. ela tá abusando. Desculpa, pode falar. Eu só não usei aquelas medidas das dobras ainda. Ah, Tinha não, que tudo fazer, bem. né? Só me manda print pelo mesmo sistema aqui, pela mesma atividade. Eu não sei se ela já fechou, mas eu vou abrir essa segunda semana, daí eu deixo aberto lá para você mandar o que você quiser, Beleza. tá bom? Então, só dar uma orientada de refeição. Agora, o medicamento lá dela. Você colocou o medicamento, você não colocou horários de uso, não me colocou quantas miligramas ela toma, Certo. Vou botar aqui tá? pra não ficar. Ele é um beta-bloqueador, então descubra tudo com o professor João Gabriel. Vocês tiveram aula no semestre passado ou esse? Nem que. Passado isso. Não Vocês estão com teve? o João Gabriel ainda, né? Então dá uma Tamo, aham. conversada com o João Gabriel sobre esse medicamento e só faltou quantas miligramas e os horários que ela toma, provavelmente de manhã e tal. Pra gente ter uma Certo. ideia, você lembra quando eu falei de medicamento, que dependendo da quantidade do medicamento, a gente tem uma noção se a patologia ela é grave ou não? Ela é Uhum. grave quando é patologia de qualquer momento, né? Mas Uhum. para saber, assim, porque tem a dose mínima e a dose máxima. Então, eu preciso saber, para ter uma noção, se ela toma uma dose mínima, ok, mas pelo histórico dela com o pai, irmão, um monte de coisa aqui que eu vi, né, que ela tem, histórico cardíaco, você tem que dar uma cuidada. E daí vem minha pergunta também. Quais os controles que você está fazendo durante a prática de exercício? Eu tô sempre medindo a frequência cardíaca. Tá, então você vai ter que aumentar um pouquinho mais. Além da frequência cardíaca dela, verificar começo, meio e fim. Vai ter que aferir a PA dela, como é que tá? Tá controlado ou não tá? A pressão dela. Você Tá sabe? normal. Tá normal. Tá Eleva um pouco, mas medicada há nada 5 de. anos. Provavelmente está normal porque a medicação ela tá há 5 anos e é única medicação, não tem outras. Deve ser uma Não, é só. medicação que tem mais componentes juntos. Mas pelo o que me parece, pelo que eu vi aqui da anamnese, está controlada. Então, assim, você tem que estar fazendo que horário com ela? Vou fazer na parte da tarde. Da tarde? Você tomou cuidado de não colocar muitos membros superiores? Inferiores? Não, Lembra da hipertensão? lembro. De tomar cuidado de colocar, qual que é o problema de colocar membros superiores e tudo mais? Aqui está inferiores, tudo bem.
tá? Hipertensão tem que cuidar com membros superiores, tá? Então, assim, a outra dúvida também que surgiu, então você tem que aumentar esses controles, tá? Você pode, eu tô falando isso porque a gente vai ter uma banca no final do estágio e você vai ter que justificar tudo isso, como que você controlou o teu aluno que é hipertenso, com histórico cardíaco, como é que você controlou. E eu não sei se esse medicamento aqui é um beta-bloqueador. Se for um beta-bloqueador, frequência cardíaca não vai te ajudar muito. Né, que daí não vai deixar ele levar, né? Porque não vai alterar tanta frequência cardíaca. Então, você vai ter que usar perguntar para o Felipe, no caso, quais instrumentos você pode controlar um hipertenso durante o exercício. Então, é percepção subjetiva de esforço também. Algum instrumento de... É simples, perguntar como é que ela tá, usar a escala de Borg também, mas o Felipe vai trazer outros instrumentos mais atuais, tá? Mas você tem que controlar um pouco mais. Eu não sei se a frequência cardíaca, beleza, ok, mas eu não sei, eu não olhei se esse medicamento, eu não conheço pelo nome, eu não sei o sal dele. O atacante, eu acho. Eu tenho que ver que sal que é. Eu fiquei de levar os medicamentos pro João, a única coisa que daí teve essa história aí de coronavírus, daí... Não tem problema, não. Como vocês estão tendo aula com ele agora, então aproveita e pergunte. Não custa. Sim. Atacante para que serve? Deixa eu ver o sal o que é. Tratamento de insuficiência cardíaca e hipertensão leve, moderada. Deixa eu ver que sal que é. Reduz mortalidade? Reduz tal. Não. Eu acho que é um beta-bloqueador, cara. Eu quero ver o nome dele aqui. Deixa eu ver se eu acho. Tem... Eu acho que ele tem um diurético junto, viu? Clorotiazida. É um medicamento novo, um medicamento bom, porque ele é caro, tá? E ele tem dois medicamentos aí que vai interferir na tua frequência cardíaca, tá? Eu acho. Então, conversa com o professor João se na atividade física, o que esse medicamento vai interferir. Eu acho que a frequência cardíaca vai ser furada. Mas tem que perguntar para os professores, essa é a ideia. Então, a missão fica perguntar para o Felipe quais instrumentos você pode usar com ela de percepção subjetiva de esforço, que documente, né, o que ela fez durante o exercício, e perguntar para o João esse remédio, que tipo de efeito pode ter durante o exercício, se ele, eu acredito que tenha um diurético, mas não vai ter tanto efeito, mas enfim, tem que cuidar, tá? E eu não lembro também quanto que deu depois tem que ver, provavelmente, você lembra quanto que deu a hidratação dela? Hidratação, não.